Obrigado, pastor. Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vocês não imaginam o quanto. Dimas é um amigo já de alguns anos. Já estive aqui umas 2 reuniões com a liderança da igreja, mas a primeira vez que estou com vocês. Estou em São Paulo já há 23 anos, ali na Batista do Povo, e é a primeira vez com vocês aqui, não é? No seu culto. Obrigado pelo privilégio que me dão de estar aqui. Trago um abraço muito especial da Batista do Povo pelos seus 36 anos. Só para nós nos identificarmos um pouco, eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade. Sou filho de pais que se converteram ainda na infância. Meu pai, dizemos sempre assim, às vésperas do suicídio, bêbado, conversando com o tio que ele amava tanto, mais velho que ele, mais bêbado que ele ainda. Ele disse ao tio, olha, daqui uns dias nós vamos encerrar a nossa conversa porque eu não tenho mais prazer de viver e eu vou tirar a minha vida. Isso lá no Rio de Janeiro. Casa de macumbeiros, tinha todo tipo de alta macumba e todo tipo de rituais, e havia levitação em casa, aquela história que vocês já ouviram falar daqueles negócios, parece bruxaria, mas era uma coisa muito estranha. E eles não tinham sentido. Ele era o mais velho dos filhos, era tratado como na base do cocão. A mãe, minha avó, era muito endemoniada, e ele não via sentido para viver mais. Então ele disse, eu vou tirar a minha vida. Bêbado, com um bêbado, num bar, bebendo. O tio mais velho e mais bêbado disse, você precisa ir para a igreja dos crentes. O diabo usa até, né? E ele foi numa igreja presbiteriana, aceitou a Jesus. Ali, convertido, foi batizado. 4 meses de convertido, casou-se. E, mais tarde, eu vinha nascer, já não mais no Rio de Janeiro, meus 2 irmãos mais velhos são do Rio, e eu vinha nascer lá em Maringá, no Paraná. Encontrei um maringaense de carteirinha, 2 meses mais velho do que eu. Cadê ele? Estava ali, da banda, olha lá atrás, olha lá, 2 meses mais velho do que eu, lá de Maringá. Não é? É muito bom encontrá-lo. E fui criado no Evangelho. Graças a Deus, sou o mais novo, faço 70 anos, então você vê a idade da minha família. E os 4 estão vivos. Minha família é ruim de morrer, nem a morte aguenta. Nem a morte, né? E durante toda a minha vida, fui caminhando com o Senhor, fui para o seminário. Logo depois que terminei o serviço militar, fui para Belo Horizonte, para o STEB, onde fiz o meu curso. Lá conheci minha linda esposa, baixinha, menor do que eu, zóia azul, né? Era líder de ministério infantil na ocasião. Ela se converteu ali em Lagoinha, foi discipulada pela Vivian, a filha mais nova do pastor José Rego Nascimento, então a casa do Rego era a casa dela, ali. E nos casamos, eu tinha 22 anos e ela tinha 20 anos. Este ano nós fazemos 43, mas não, 47 anos de casados nós fazemos neste ano, agora em dezembro. Temos 5 filhos, 4 filhos biológicos e uma filha adotiva. A adotiva é a mais velha. A história depois você pergunta para os irmãos que vieram no culto das 8, que não vai dar tempo de contar agora. Mas todos os meus filhos, crentes em Jesus Cristo, a mais velha tinha muito problema, me foi trazida pela irmã Joselina, esposa do pastor José Rego, uma menina cujo pai matou a mãe, a esposa dele, quando ela, menina, tinha 7 anos de idade. E ele matou a esposa com um tiro e recebi essa menina com traumas e muitos traumas. Foram 3 anos de muito trabalho para cuidar dessa moça. Hoje, ela é a substituta da minha esposa na liderança do Ministério Infantil da Igreja Batista do Povo aqui em São Paulo. Fez pedagogia, minha esposa é pedagoga. Acho que aprendeu com a mãe, né? E você fala para ela que a minha esposa não é mãe, que você toma logo um tapa. Ela seguiu a trilha da mãe. Solange foi que estruturou esse ministério da igreja, fez um trabalho muito grande e hoje ela substitui minha esposa. Nós passamos um tempo nos Estados Unidos. Enquanto estávamos lá, um dia minha esposa disse, olha, eu não volto mais para o Ministério Infantil. Por quê? Porque ela se chama Iva, a Iva está voando.
A Iva era uma das obreiras e ficou no lugar da mãe e disse, ela está voando, se eu voltar eu vou cortar as asas dela, eu vou atrapalhá-la, porque eu não tenho mais o que ela tem. Solange já carregou para vários lugares, no Brasil, fora do Brasil, para treinamentos, etc. E hoje ela lidera um número muito grande de crianças que nós temos na igreja. Ontem tivemos o templo cheinho de crianças, todo o templo lotado com um dia para elas, com músicas. Compuseram agora, está aí no YouTube da igreja, 5 músicas novas, só das crianças que estão cantando. Então, todos os meus filhos servem a Deus, para a glória do Senhor. Uma das filhas é a Adila, que é do 3 Palavrinhas, que vocês muitas vezes conhecem, as crianças talvez conheçam. Se não conhece, entra no YouTube, já faça a propaganda logo, do 3 Palavrinhas só. Né? Um trabalho grande com crianças, que já está fazendo um trabalho muito grande nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil e também na África. É um trabalho missionário muito grande. Né? De todos os filhos que eu tenho, então, todos estão engajados em algum ministério, em tempo, a Adila só de tempo integral e a Iva no ministério da igreja lá, o resto todos têm lá suas atividades profissionais e também estão servindo a igreja do Senhor. E eu estou hoje aqui falando para vocês alguma coisa para ver se eu os convenço de que vale a pena servir a Deus. São 36 anos, com uma história passada maravilhosa, e hoje eu quero desafiar você a trabalhar um pouco mais. Então, menos inspirativo do que eu fui na parte da manhã, eu quero ser mais exortador nesta parte da manhã, não, no culto anterior, né? Mais exortador agora neste culto para levantar você, para você trabalhar bastante. Pode ser? Sim? Quer trabalhar, não? Vamos trabalhar? Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versos 35, 36, 37 e 38. Todos nós falamos sempre e acreditamos que Deus está fazendo uma grande obra na terra. Você crê nisso? Então, eu gostaria muito que você dissesse, Deus está fazendo, diga comigo, uma grande obra na terra. De novo, Deus está fazendo. Pode dizer para o irmãozinho aí, diga para ele isso, para ela. É natural que todo crente queira participar da obra que Deus está fazendo. Não há empreendimento maior. Não há nada que nos alegre mais, que nos fortaleça mais, que nos anime, que nos empodere mais do que fazer aquilo que Deus está fazendo. Cada um tem a sua vocação e a exerce na sua vida profissional. Cada um tem a sua família e procura sempre viver bem e da melhor forma possível, segundo o que a Bíblia ensina, com a sua família. Mas isso não nos traz realização completa. Para quem conhece a Deus por meio de Jesus, não há desejo sincero maior do que participar daquilo que Deus está fazendo na terra. E, meus irmãos, eu imagino sempre o seguinte, todos querem crescer na vida profissional. Todos querem galgar um lugar a mais na empresa onde trabalha. Ter uma função de maior confiança no lugar onde está. Sobretudo o crente tem que ser o melhor. Ele tem que ser o mais simpático, ele tem que ser o mais alegre, ele tem que procurar ser o mais capaz, ele tem que se relacionar melhor com as pessoas, por uma simples razão, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Não é assim? Ele é o sal da terra, diga, eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. A política não resolve o nosso problema. Não é o papel dela fazer o que nós como igreja fazemos. Nós temos um raio, um brilho, um calor, uma luz que o mundo não tem e nenhum dos seus segmentos. Nós somos um instrumento de Deus, com quantos outros também sejam em cada um na sua área. Nós somos um tipo de instrumento de Deus que só Deus pode contar. Só Deus pode, por meio de Jesus Cristo, tocar esse instrumento chamado crente em Cristo Jesus.
Deus só pode falar claramente através de quem recebeu a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E a obra de Deus na face da terra, em relação aos homens, a maior obra que Deus faz é redimir o pecador do estado em que ele se encontra. Não há obra maior. Tirar o ser humano do inferno e colocá-lo no céu, do caminho de desviado e restaurá-lo para a vida com Deus. Toda a minha casa é convertida ao Senhor. Eu vim, como eu disse, de um casal que quando se casaram já eram convertidos. Meu pai morreu com 94 anos, minha mãe com 95. Todos os 4 filhos são crentes, todos os filhos dos 4 filhos são crentes. Eu tenho apenas 5 filhos, 4 biológicos e a adotiva. Eu tenho 14 netos só. Então, a minha casa é uma festa. Se você, domingo, não vá na minha casa. Pelo amor de Deus, não vá. Porque a minha casa, domingo, é um verdadeiro circo. Eu tenho gente de todo tamanho, de toda a idade, vendo televisão, jogando ping-pong, chutando um ao outro, o outro chorando, o outro berrando. Uma casa santa, onde há choro, lágrimas, mas não há ranger de dentes. Pode ficar tranquilo que não há ranger de dentes. Porque todos nós servimos ao Senhor, mesmo na bagunça. Se a sua casa é muito santinha, eu desconfio de vocês. Não é? Porque a casa é lugar de alegria, a casa é lugar de comunhão. Casa de avô é lugar de bagunça. Casa de avô que não é bagunçada, não é casa de avô. Na casa de avô quebra louça, quebra copo, entendeu? Rasga o colchão, rasga o sofá. Depois você conserta, você fica com raiva, mas depois você conserta e quer que o neto volta. Igreja é do mesmo jeito. Igreja é do mesmo jeito. Você quebra o banco da igreja, você fala mal do membro da igreja. Não, vocês não fazem isso aqui. Só lá na minha igreja que fazem. Mas no fundo, somos uma família. Nós trabalhamos, como eu disse aqui de manhã, os nossos 14 netos. São só 14 netos. A mais velha já tem 23 anos, já está para casar, já terminou faculdade, já passou um ano fora, na Inglaterra, já tem sua vida profissional numa multinacional. Todos os filhos estão crescendo. Os 3 mais novos, um tem 8 e os outros 2 têm 5 anos. São filhos do filho mais novo. Esses não são batizados ainda. Os outros 11, todos já são batizados, todos são crentes, todos servem ao Senhor e todos estão em algum ministério na igreja. Isso porque é a grande obra que Deus faz, a começar de mim na minha casa. Vi algumas cabeças assim, mas não ouvi um amém. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez. Essa foi a oração dos meus pais. Essa foi a minha oração. Este é o meu compromisso. Este é o seu compromisso. O diabo não terá espaço na minha família. Quando os meus filhos eram pequenos e solteiros, eu dizia muitas vezes isso. Eu me coloco na principal porta de entrada da minha casa e eu impeço o diabo de entrar na minha casa. Em momentos de muitas lutas, Alguém já enfrentou muita luta aqui? Alguém está enfrentando muita luta? Somos iguais. O inimigo não poupa pastor nem ovelha, porque pastor antes é ovelha. E muitas vezes, com oração e jejum, com os meus filhos pequenos, e ainda enquanto estavam no ventre da mãe, eu impunha as minhas mãos e dizia, minha esposa punha a mão, eu impunha a minha sobre a mão dela e dizia, esta criança é do Senhor Jesus. Esta criança é do Senhor Jesus. Quando nascia, os 4 eu fui assistir o parto, os 2 primeiros eu desmaiei quase, tive que ser tirado da sala de parto. Eu sou forte, corajoso. Mas lá na sala de parto, antes de começar, eu dizia,
esta criança está vindo à luz, mas à luz de Cristo em primeiro lugar. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós fomos tirados do mundo por Jesus Cristo. Temos a nossa plena certeza de salvação em Cristo Jesus. As portas do inferno estão fechadas para nós, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As portas dos céus estão abertas para nós, porque nós entramos por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E então nós vamos para o Pai. Eu vou, você vai? Aleluia! Nós vamos para o Pai, porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho, que está aberto dia e noite, agora não para a nossa salvação, já que já somos salvos, mas para a nossa comunhão constante com Deus. Nosso lar é lar de paz. É para isso que Jesus nos salvou, para nos dar uma vida de paz e nos dar uma família de paz. E nós temos paz, ainda que alguns, no seu contexto familiar, parte da família não é convertida, e tem tribulação, e tem luta, e tem tudo, mas você está agarradinho à cruz de Cristo, onde jorra o sangue eterno e precioso do Cordeiro de Deus, que cobre a sua vida contra todo ataque, toda provação, toda tentação e traz paz. Por isso traz paz à sua vida. Nós somos mensageiros da paz do Senhor Jesus. E Jesus nos ensina de modo simples, muito simples, como é que nós podemos levar isso aos outros. Então vamos fazer daqui agora uma escola bíblica dominical. Amém? Vamos fazer daqui aquele momento de comunhão que eu tenho com os meus... Agora, se você chegar lá, vovó está fazendo o almoço, junto com a Bisa. Minha sogra mora comigo há 20 e poucos anos, desde que meu sogro faleceu. Ela tem 89 anos. A cabecinha já não funciona muito, mas gosta de trabalhar na cozinha, de servir à mesa. Então, nós estamos todos juntos agora, da bisavó, avó e avô, papai e mamãe, netos, daqui a pouco, fazendo uma bagunça santa que a igreja não pode assistir. A igreja vai se escandalizar saber que o pastor veste um calção, fica sem camisa, rolando com o neto no chão e etc. Isso é pecado. Não faça isso na sua casa. Mas é a maneira simples que nós temos de ensinar aos nossos netos e à nossa família assim. Em primeiro lugar, a vida é simples. A vida é simples. O mundo tem estragado a nossa vida. Jesus nos tirou dessa vida. Jesus nos tirou dessa vida complicada. Nos trouxe para viver uma vida simples, a fim de que o mundo faça uma pergunta. Por que vocês são assim? Para alguns de vocês parece impossível, dado a situação talvez que vivo em casa, no contexto da família. Mas é para isso que você foi salvo. Assim como você luta para não deixar faltar o pão na sua casa, para comprar o remédio ou levar ao médico para que haja saúde na sua casa. Travar as portas durante a noite para que ladrão não entre na sua casa. Você deve fazer a mesma coisa para a vida espiritual da sua casa. Trancar as portas. Fechar as oportunidades para o adversário. E colocar-se como mensageiro e como mensageira de Deus. Na autoridade que Deus já te deu, no poder do Espírito Santo e na palavra que você tem em suas mãos. Para se colocar ali como um guardião, como um anjo ou uma anja da guarda e dizer, aqui o diabo não tem autoridade para entrar, porque a sua palavra é a autoridade de Deus no lugar onde você está, se você está em comunhão com Deus. Agora, como é que nós vamos alcançar os outros? A começar da nossa família. Jesus diz aqui para estes nossos queridos apóstolos, estão como ovelhas desgarradas e errantes que não têm pastor. A obra de Deus na minha casa começa comigo. É por isso que Deus me salvou. A obra de Deus no meu local de trabalho começa comigo. Por isso que Deus me salvou. No meu bairro, na minha cidade, na cultura, a obra de Deus começa comigo. Por favor, bata no peito e diga, o negócio é comigo.
O negócio é comigo. Nós ficamos orando a Deus para Deus fazer, e Deus fala, mas eu já te salvei para você fazer. Eu pus o meu espírito em você. Eu não vou mandar anjo pregar o evangelho. E toda a obra de Deus começa com a pregação do evangelho. Elas estão como ovelhas desgarradas e errantes que não têm pastor, apontando a multidão. Diga comigo, por favor. O negócio é comigo. Eu preciso, disse Jesus, ver as multidões. Olhando as multidões, não vemos. As pessoas passam desapercebidas por nós. Não temos tempo para elas. Eu vou falar tudo aquilo que o seu pastor quer falar e não tem coragem. E que eu não falo lá, mas falo aqui. Eu vou levar ele para falar lá. Vou embora, se esquece de mim, mas não esqueça da palavra que eu vou deixar aqui. O que nós vemos durante o dia? Eu sei que vocês têm crescido, eu estou há 23 anos, eu tenho visto a evolução do trabalho de vocês, tenho ouvido as histórias. Mas o que eu quero dizer é que Jesus estava andando com os discípulos quando chamou a atenção deles. Era uma caminhada, e na caminhada Jesus disse assim, vocês querem ver a transformação que eu proponho? Vocês querem ver o reino de Deus invadindo a terra, como eu tenho anunciado? Como eu ensinei vocês a orar, venha o teu reino. Entendam o que eu quero dizer. É preciso que vocês olhem o que está acontecendo ao seu redor, que vocês tenham os meus olhos, e com os meus olhos vocês olhem a situação dessa multidão, porque vocês não podem ficar acomodados. Parabéns pelo número de pessoas que foram batizadas. Isso é lindo e maravilhoso. Mas ainda há muita gente que não conhece a Jesus. 36 anos significa maturidade. Vocês têm, a minha igreja tem 40 anos. Significa que vocês têm muita história para contar. Os olhos precisam estar abertos. Ver as pessoas. E ver as pessoas de uma forma diferente como temos visto. Jesus, diz a Bíblia, que olhava as pessoas e as via como ovelhas que não têm pastor. Não é o drogado, não é a prostituta, não é o mundano, não é o incrédulo, não é o endemoniado. Jesus olhava todos como ovelhas que não têm pastor. Ele não as via como bodes. Jesus só foi duro com os líderes religiosos e tremendamente amável com os pecadores que não sabiam nada das coisas de Deus. Daqueles que sabiam muito, ele cobrava muito. As ovelhas que não têm pastor, ele estendia o seu braço de graça e de misericórdia. O mundo nos incomoda. O mundo nos ofende. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós olhemos e digamos assim, é possível ter um mundo melhor. Quando eu me reúno com meus irmãos da igreja, como hoje, quando nós cantamos, adoramos, temos a palavra, que ambiente gostoso. Ah, que bom se lá no mundo fosse assim. Então Jesus olha e fala assim, olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. É por isso que eles são exatamente como são. Estão desgarrados, ovelhas desgarradas, estão fora do aprisco. Não os olhe como gente sem esperança, que não está como, não é possível resolver o problema dessas pessoas. Deus amou o mundo, diga comigo, o mundo, todo o mundo. Aqueles que parecem que Deus não amou, Ele amou.
E o mesmo amor de Deus que me encontrou é o amor que pode encontrar o marido que é rebelde, o filho que é drogado, a filha que está no mundão. Deus não mudou. E quando Ele salvou você, Ele entrou na sua casa para tirar da sua casa o impostor, o invasor, o inimigo, o diabo. Você tem essa autoridade, e Jesus estava dizendo, olhe isso aí, e não é só para olhar, é para vocês considerarem um fato, são ovelhas que não tem quem cuide delas, que as apacente, não tem pastor, eles têm quem briga com elas, eles têm quem dê a droga para elas, o álcool para elas, as más instruções, as más palavras, e elas ouvem isso porque os pais delas ouviram, porque os colegas do trabalho ouvem, porque os da escola ensinam, mas você é chamado, ele estava dizendo aos seus discípulos, e você é discípulo do Senhor, você é chamado para mostrar aquilo que eu fiz e faço na sua vida. Elas são ovelhas que não têm pastor, e estou chamando vocês para pastorear essas ovelhas. Diga a Deus obrigado pelo presente de aniversário. Estão sem rumo, desgarradas e errantes. O Senhor estava apelando para o coração daqueles discípulos. Não era apenas dando uma responsabilidade a eles. Ele estava dizendo, vocês são meus. Eu quero que vocês vejam como eu vejo. Não se queixem. Não acusem. Não condenem. Não reclamem do mundo como está. Mudem a história. Era para eles, é para mim e é para você. Vocês são sal da terra. E são luz do mundo. E os discípulos podiam olhar para Jesus, talvez como você esteja olhando para mim, e dizendo, está exigindo demais, né? Mundão do jeito que está. Eu com as minhas necessidades. A ordem de Jesus era para um avanço. Estão assim porque não tem quem os guie. Estão assim porque os mestres da religião, os pastores da época, os profetas, entre aspas, da época, os estão levando para o descaminho. E eu estou chamando vocês à comunhão comigo para capacitá-los e desafiá-los a mudar a história. Assim como eu mudei a vida de vocês. Eu estou enviando vocês para esta tarefa. Ou seja, vocês, como meus discípulos, têm que ter a preocupação, diga comigo, preocupação, pré-ocupação, de ver o mundo como eu vejo, porque eu sou o bom pastor. Oh, amados, que privilégio nós temos de conhecer a Jesus. Eu não passei, graças a Deus, até aqui pelo problema, ou problemas que muitos que aceitaram a Jesus, já na idade mais avançada, passaram. E como consequência, às vezes passam até hoje, por eu ter sido criado no Evangelho. E ter abraçado o Evangelho na minha infância. Eu nunca me desviei, eu nunca entrei pelo caminho do pecado, eu nunca entrei em bares para beber, eu nunca fui à prostituição. Eu sou um ser comum, normal. Mas fui guardado pelos meus pais e pelos meus irmãos mais velhos, que tiveram uma vida com Jesus antes de ter uma vida com a igreja. Todos eles são vivos. Meu irmão mais velho tem 86 anos agora. 86. Eu faço 70. Eu não sei o que é esse peso do pecado. Não tive que sair de drogas, de álcool. E não por eu ser bom. É porque os meus pais cuidaram de trazer o Evangelho para mim. No dia que eu aceitei a Jesus, eu não me esqueço, eu tinha 7 anos de idade. Na minha cidade, lá em Maringá, foi em 1960. A maioria de vocês não tinha nascido ainda.
Um salãozinho pequenininho. Um pastor americano, falando um português muito ruim. Eu não entendia nada do que esse americano estava falando quase. Eu era um menino. Num culto de quinta-feira à noite, assentado ao lado do meu pai e outras pessoas idosas. O que aquele americano pregou? Não sei. Mas na hora que terminou de pregar, cantaram um hino do famoso cantor cristão. As novas do Evangelho. Não esqueço. 63 anos atrás. As novas do Evangelho. Novas do quê? Outra vez? Que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas são de Cristo. Na minha frente estava uma velhinha, no banco da frente. Olha como Deus usa as coisas do Evangelho. E a veia do pescoço da véia subia e descia enquanto ela cantava. Ela cantava com tanta força, com tanto entusiasmo, que eu comecei a observar a veia. Eu tinha 7 anos, não esqueço. Eu comecei a observar a veia do pescoço da irmã. E, de repente, a letra do que estava cantando foi entrando no meu coração. Quase 63 anos atrás, eu não me esqueço da cena e de como a mensagem do Evangelho, cantada por um hino, provocado pela condição física de uma velha, e nada da mensagem, me fez pensar no seguinte: o pastor fazendo apelo, frio, chovendo, pouca gente, umas 30 pessoas no salão, e me veio o seguinte: eu nunca convidei Jesus para entrar em minha vida. Irmãos, é estranho. O que Jesus fala é para prestar atenção nessas coisas. Me perdoem os teólogos. Eu não tive consciência de pecado. Eu tinha 7 anos, criado num lar evangélico. Era escola, casa e igreja. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração isso. Eu nunca convidei a Jesus para entrar em meu coração. Eu fui a única pessoa a aceitar a Jesus naquela noite. 7 anos de idade. Muito frio. Eu me lembro a roupinha verde, quentinha, que eu estava usando naquela noite. Aquela noite não sai da minha memória. Foi uma noite que transformou a minha vida. Mas transformou? Você nunca viveu no pecado? Não importa. Os meus filhos todos aceitaram a Jesus e foram batizados no Espírito Santo até os 7 anos de idade no máximo. E eu não fiz nada por eles. Eu apenas vivi o evangelho que eu vivo. Minha esposa viveu o evangelho que vive. E estiveram na igreja, com todos os problemas de toda a igreja. Mas não são os meus problemas, nem os problemas da igreja, nem os problemas dos outros, o obstáculo para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. A graça de Deus é derramada pelo Evangelho. E Jesus queria que esses seus discípulos tivessem esta visão da condição em que as pessoas se encontravam para fazer a obra de Deus. Diga comigo, eu preciso fazer a obra de Deus. Então, para isso, você precisa ver a situação das pessoas. Ver significa ter os olhos abertos, correto? Ter percepção. É bater os olhos e dizer, quem é que eu vou ajudar? Meu irmão, minha irmã, na escola, eu estou sendo muito simples na minha fala hoje, não estou nem considerando um sermão. Na escola, o professor te dá tarefas. Ele é o seu mestre. Correto? Quem tem filho na escola? O filho chega em casa, normalmente você ou alguém abre o caderno com os filhos. Quer saber o que está acontecendo, porque você está investindo no seu filho. Ele tem que responder ao mestre.
Por que nós não pensamos da mesma maneira quando falamos de Jesus? Nós cantamos que Ele é o nosso mestre. Nós oramos a Ele, chamando-o de mestre. Estamos aqui hoje porque entendemos que o mestre está aqui para falar ao nosso coração. Sim ou não? Não importa o que o pastor fala, é a Bíblia. O pastor é como o professor na sala de aula, que apenas lembra o que está no texto e cobra o que está no texto. Faz provas. Por isso que eu tenho ousadia de fazer aquilo que talvez o pastor aqui não faça. Eu nunca ouvi o Dimas pregar e nunca vi vocês, eu sou péssimo desse negócio. Pela idade, você já sabe que esse negócio de internet e tal, não é só o mínimo necessário. Mas é meu dever como pastor. Como é o dever do professor em sala de aula. Chegar a você agora, para que você seja preparado para viver, segundo o mestre, que deixou nas suas mãos e nas minhas mãos o manual, o livro-texto. É meu dever hoje, neste aniversário, lembrar que se você está aqui é porque um dia alguém cumpriu esta mensagem do Evangelho. E o Evangelho chegou até você. Alguém acreditou e obedeceu a palavra de Jesus. Não sei sua história. Talvez seja semelhante à dos meus pais. A salvação dos meus pais salvou os seus filhos. E o fato de os filhos terem sido alcançados, porque os pais foram alcançados e alcançaram os seus filhos. Porque a minha vida foi alcançada pelo testemunho dos meus pais e não pelo apelo do pastor, a dos meus irmãos também. Agora, todos nós, os 4 filhos, temos os nossos filhos no Evangelho. E os nossos lares são lares de paz. O único pastor na família sou eu. Os outros são de banco, o outro era fazendeiro, o outro não sei o quê. Mas o Evangelho entrou em nossa vida. Hoje nós estamos numa sala de aula. E Jesus, o Mestre, está aqui. É a Ele que nós ouvimos, não é ao pastor Jonas. O que eu estou dizendo está aqui na palavra. Ele diz, preste atenção nas pessoas. Tenha uma visão correta sobre as pessoas. Elas precisam de salvação. Olha a condição delas. E deixa eu terminar dizendo para você que a segunda coisa que eu disse. Ver as pessoas como elas são é importante. Mas é preciso ter compaixão. Compaixão. A pior coisa que existe é você cair nas mãos de um médico que é um mero profissional. Sim ou não? O cara não vê a hora de você sair da sala dele. Ele não tem tempo para você. Ele te dá uma receita e não se importa. Se você procurar, tudo bem. Esse é o geral. Que diferença faz um médico particular? Independentemente do preço, não estou falando de custo aqui. Estou falando de trabalho. Para quem você pode ligar na hora que você precisa. Não é aquele que você vai lá e que está te atendendo por obrigação e diz assim, eu estou te atendendo, mas eu ganho R$18 pela consulta. Mas é aquele médico que fala assim, eu estou te atendendo porque eu fui preparado para atender. É aquele irmão da igreja que faz o seu plantão aqui, como médico, atendendo você de graça, porque você é irmão, porque você é da família. Ou seja, é alguém que faz por compaixão. Eu fui o secretário executivo da nossa Convenção Batista Nacional, quando nós assumimos o campo da Amazônia. Eu trabalhei em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Piauí. Eu abri trabalhos nas tribos de índios, eu fiz capelania militar, eu abri escolas em Rondônia, eu abri um seminário em Rondônia, levei pastores de várias partes para lá, vivo lá, cheguei de lá agora, de Roraima e do Amazonas, ainda vivo no campo, os recebo aqui,
como uma visão de compaixão pela nossa nação. Ora eu estava falando para a pastora, ora eu estava no quartel da polícia. Ora eu estava falando no quartel da polícia, ora eu estava lá na aeronáutica, como um voluntário, servindo ao Senhor, fazendo todo tipo de trabalho com uma visão. Se nós não trabalharmos pela nossa nação, no Evangelho, a nossa nação perecerá, assim como se eu não trabalhar pelos meus filhos, netos e etc., a minha família perecerá. Jesus falou, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus mostra um sentimento por essas pessoas perdidas. Diga comigo, esse não é um culto pentecostal. É vara no lombo. Qual é o sentimento que eu tenho pela minha comunidade? Pela minha cidade? Estamos vivendo um sentimento de muito constrangimento nesses dias com o nosso mundo político. Todos os olhos estão voltados ou para um ou para outro. Em que pese a nossa responsabilidade quanto a brasileiros, qual é a responsabilidade que estamos assumindo em relação à nossa nação quando se diz respeito ao sentimento? Que sentimento nós temos para com as ovelhas que estão desgarradas e errantes? Veja que Jesus mexe com a nossa alma. Quando ele diz aqui para os seus discípulos, e Mateus leu bem isso, ele disse, compadeceu-se delas. Ele não pregou, ele não falou como responsabilidade religiosa, como um programa da igreja que ele estava fundando. O coração dele estava no perdido. Olha quanto valeu a sua redenção. Você está aqui numa igreja, se capacitando, recebendo entusiasmo, cantando, orando para servir ao Senhor. Lá fora, tem gente que não tem isso. E às vezes nos falta este sentimento, esta compaixão para com o perdido. Às vezes temos raiva dos maus feitos. Às vezes criticamos as coisas erradas. Mas a nossa alma precisa ser tocada, como diz a Bíblia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que haja em mim o mesmo sentimento, ou seja, a minha alma precisa ser invadida por uma sensação, por uma responsabilidade. A hora que eu acordo de manhã e nas minhas orações dizendo, eu sou responsável pelo perdido, seja ele quem for, da minha casa, do meu trabalho, da minha escola, e fala, ele teve compaixão. Você já teve uma ideia do que é o inferno? Lendo a Bíblia, dá para você imaginar o que é o inferno? Você se lembra que Jesus Cristo desceu dos céus, se transformou em um homem como nós somos, e passou por todo o caminho, e deu a sua vida em sacrifício por nós, para não irmos para o inferno, que custou o céu. Dá para imaginar o que significa isso? Para ter esse sentimento para conosco de compaixão. Não é dó, apenas um sentimento. É um constrangimento em favor do outro por causa do mal que o assola. Ele deixou os céus por minha causa, por sua causa. Porque nós estávamos sendo destruídos pelo diabo. Que haja em mim e em você este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele viu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
Não sei o nível de cada uma daquelas pessoas, a família que elas tinham, mas este era o quadro que elas viviam. Neste seu aniversário, eu trouxe no primeiro culto uma palavra de consolo, no segundo, uma de empurrão. Uma de vamos lá, gente, tem mais para fazer. Não fizemos nada ainda em relação a tanto que tem que ser feito. Por quê? Encerrando. Porque nós, como aqueles discípulos, somos as pessoas com as quais Deus conta. Isso é uma responsabilidade e um privilégio. Ele perdoou os meus pecados. Me tirou de uma vida difícil para que eu possa viver um evangelho puro. Quando eu falo eu, estou tomando o seu lugar, cada um com a sua história, para que nós ouçamos o clamor daqueles que estão se perdendo. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Se você não se colocar, eu vou continuar pregando. E, para orarmos, fazer uma pergunta. Aí nós oramos e eu devolvo a palavra ao pastor. O que você veio fazer aqui hoje? Responda para si mesmo. Qual foi o seu objetivo? Hoje é aniversário, mas você vem todos os domingos. O que faz você ser de uma igreja? O que te impulsiona a dobrar os seus joelhos todos os dias em oração? Se é que você faz isso. Porque se não faz, está ruim demais. Está ruim demais. Porque curvar-se diante do Senhor é fazer aquilo que os discípulos faziam todos os dias, estar na presença dele integralmente. O que nos impulsiona a viver como igreja. Suprir nossas necessidades, chorar as nossas mágoas, pedir às pessoas que oram por nós sempre. Porque isso é que os discípulos haviam visto até ali, na caminhada com Jesus. A multidão e eles mesmos. Agora Jesus então disse naquele momento, e é a primeira vez que ele faz isso, ele para e diz, vocês andaram comigo até aqui. Eu atendi o seu clamor e enxuguei as suas lágrimas. Vocês são meus discípulos. E como meus discípulos, eu quero passar para vocês a visão que eu tenho do mundo. E com isso, eu quero dizer para vocês que a responsabilidade de vocês é fazer pelos outros o que eu fiz por vocês. Nesta celebração dos 36 anos da Igreja Batista Pedra Viva, o maior presente que você pode dar a Jesus não é apenas adorá-lo, é dizer, eu vou fazer o que o Senhor mandou que eu faça. Ide por todo o mundo e pregai, ou seja, pelo mundo inteiro, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.